Olá, meu nome é Daniela Paula Mungioli e este é o meu canal, o Vet Help. Hoje nós vamos falar sobre piometra, um nomezinho estranho, né? Se você ainda não segue a gente, aperta aqui, ó, o nosso sininho, segue, comenta, me manda dicas, me manda comentários, me manda o que você quiser aí pra gente começar a falar. Se tiver dúvida, me manda, vamos conversar. Bom, a piometra, nome feio, né? Se a gente dividir pio e metra, piometra é infecção uterina, pus no útero, tá? E não necessariamente quando a gente fala que o animal estava em piometra, que a gente tem certeza que é pus. Às vezes é sangue, às vezes é muco, às vezes é água. Então a gente teria piometra, mucometra, hidrometra, hematometra. A gente teria outros termos. Quando o veterinário vai lá e fala piometra, ele já chuta o pau, já fala que é isso mesmo, porque é mais fácil para a gente explicar. Quando a gente pensa que um paciente está com piometra, que é uma fêmea, pode ser cão ou pode ser gato, tá? É um cão ou um gato que está com conteúdo inadequado dentro do útero, tá? Lembrando que o ciclo da cadela é diferente da gata é diferente da mulher e a gente não tem a limpeza de endométrio, né? Quando a gente pensa em endométrio, que a gente pensa na mulher que tem a menstruação, para que haja o descolamento do endométrio e haja o sangramento, para que haja uma renovação de tecido, isso não acontece nem no cão nem na gata. O sangramento do cão tem nada a ver com a regeneração de endométrio. Tem, na verdade, a recepção do óvulo. Então, a cachorra sangra para que haja, então, a hipervascularização desse endométrio para a recepção de óvulo. E se a gente lembrar, a fêmea de cão e gato, eles têm que ter muitos filhotes por vez. Então, o útero, que é diferente da anatomia do útero da mulher, ele é para recepcionar um número muito grande de filhotes, né? Então, pensando por esse ponto, a gente leva a perceber que a gente não pode considerar, então, o que a gente pensa da mulher para o cão e para o gato, porque o útero eles têm uma anatomia diferente e ele tem um tempo de ciclo diferente. Então, você tem a fêmea canina, ela sangra porque você teve, então, um maior aporte sanguíneo para a recepção de óvulos. E a gata? A gata, ela ovula na hora que há a cópula. A cópula da gata faz com que o pênis do macho, que tem espinhas, faça uma pequena lesão na vulva da gata, ali na vagina, faça uma sensação de dor e na hora dessa sensação há a descida do óvulo. Por isso que toda vez que a gata foge e volta à prenha, não tem erro. A cadela, ela vai ter a ovulação entre o 11º e o 13º dia do cio. Nisso há uma aceitação do macho só nesse intervalo. Você pode ver que todo o resto do cio, todo o resto da vida, a fêmea está batendo no macho. Não que eu acho que ela esteja errada, porque eu acho que ela está certa. Porque na verdade ela não está receptiva, não tem óvulo para fazer a fecundação. E a procriação deles e a cópula deles é exclusivamente para a procriação. Então a procriação está diretamente relacionada ao ato que seria sexual, que no caso deles a gente nem chama assim, né? Porque não tem ato sexual, você não tem vontade, você tem necessidade de procriar, né? Então, a gata, uma vez que ela entrou no cio, ela está apta, e uma vez que a cachorra está entre o 11º e o 13º dia do cio, ela está apta. Então, o que é a piometra? Passou-se deste momento de ovulação 2 meses, muitas vezes o que acontece é que a cérvix das fêmeas fecha e o que subiu de sujeira ficou lá dentro, porque não há limpeza do útero como há na mulher, que é a menstruação. Você simplesmente fica com aquela cérvix fechada e toda a sujeira que entrou. E fica lá. Até o próximo ciclo, no caso das cachorras, que são 6 meses, e no caso da gata, que é a próxima vez que ela ovular. Então, assim, se você pensar na cachorra que ela fecha e daqui a 6 meses só ela vai ter outro ciclo, aquela sujeira fica lá dentro por meses. Então, normalmente, 2 meses após a ovulação, a gente identifica um excesso de líquido e conteúdo dentro do útero dessa cachorra ou dessa gata. E aí você identifica que tem um problema, porque se a cérvix fechou, não tem para onde sair, né? Cérvix fechada, a quantidade de pus, esse pus vai aumentando. Então, eu já peguei mais de 1,5 kg de útero com pus de dentro de uma cadela. Então, pacientes que entram em procedimento cirúrgico de emergência com útero aumentado, como é que a gente faz o diagnóstico? O paciente vem, não castrado, geralmente acima de 5 anos, tá? Mas já peguei 9 meses, 10 meses, 11 meses, já peguei toda idade.
Mas é geralmente acima de 5 anos, 2 meses após o cio, descrição, desconforto, cansaço, dor abdominal, vômito, diarreia, ultrassom abdominal, útero grande, cirurgia de emergência. O hemograma vai dar aumento de leucócitos, às vezes dá anemia, e quanto mais tempo a gente esperar, maior chance de sepse. O útero da cadela ou da gata, ele pode virar igual aquele apêndice, que a gente tem tanto medo, né? O apêndice a gente tem medo porque fala, nossa, apêndice estruturado, a pessoa morre. Porque o apêndice pode romper, não pode cair conteúdo para infeccionar dentro da cavidade. O útero é a mesma coisa. Ele vai lá, ele vai crescendo. Se você não tiver nenhuma intervenção e não tirar esse útero, ele pode romper e cair conteúdo purulento dentro de cavidade e pode levar o animal à sepse. Então, quanto antes a gente identificar, e o ultrassonografista, ele faz geralmente a medida e ele fala, para esse tamanho de animal, o ideal é que o útero tenha até 0,7, até 1, até 1,5, até 2, dependendo do tamanho desse cachorro, tá? Então, pensando por esse tamanho, é que a gente seguir esse animal tem que ser castrado de forma imediata, ou não. Tem muitos animais que às vezes o proprietário vira para mim e fala assim, nossa, mas eu queria tentar o conservativo. A literatura fala que 10% dos animais conservativos, que seria o antibiótico oral, teria um bom efeito. Eu nunca tive efeito em nenhum daqueles que tentaram. Todos eles, em uma semana, eu tive que entrar em cirurgia porque o quadro piorou. Tem muito animal que chega na clínica sem leucocitose. Então, que a gente não precisaria entrar de emergência. Às vezes eu identifico na sexta, posso programar para segunda ou terça, e aí eu entro com esse animal em jejum, com calma, o proprietário já se prepara, já faz todo aquele negócio de preparar quem vai cuidar do cachorro, quem é uma que vai dar remédio, se tem viagem, se não tem, já se organiza tudo. Agora, o de emergência é aquele que chega com um útero 5, 6 vezes o tamanho, útero grande, paciente com leucocitose, eu tenho que fazer no mesmo dia. Faz ultrassom 5 da tarde, 7 eu tô operando. Eu tenho que operar de emergência. E qual que é o problema? Tem que lembrar que o útero cheio de pus, na hora que eu vou retirar ele da cavidade, pode cair pus no abdômen. Então, na hora da retirada, ainda posso ter uma infecção desse abdômen, tem que lavar abdômen, uma cirurgia muito mais difícil do que uma castração. Por isso que a gente indica a castração de fêmeas, se você procriou ou não, chegou aos 5 anos de idade, castra. Não espera até 8, 9. É pior esperar ter 8, 9, 10 anos do que castrar jovem, né? Antes disso acontecer. Então, notou que a fêmea, por exemplo, a gente não recomenda mais a procriação acima de 7 anos. Então, o paciente está inteiro com 7 anos, castra. Não espera dar infecção. Porque uma infecção numa cadela de 11, 12 anos pode custar a vida dela, né? Então, assim, poxa, eu podia ter castrado antes, né? Do que ficar esperando para ver a hora que dá a infecção. Então, a partir do momento que a gente vê que a cadela não tem mais necessidade de estar inteira, seja porque ela é de criador, não importa a origem, a gente indica a castração para evitar uma possível infecção uterina. E o custo? Uma castração é muito mais barata, cerca de metade do valor de uma piometra, porque é um procedimento mais extenso, mais difícil, com maior risco de sepse. O veterinário tem que ter muito mais cuidado com esse tipo de secreção do que uma castração de rotina, que a gente não precisa se preocupar com conteúdo intrauterino, né? Então, a piometra, ela é caso de vida ou morte, sim. Ela é caso de emergência, sim. E a gente precisa principalmente ficar de olho 2 meses após o cio, tá? Então, 2 meses após o cio, notou seu cachorro estranho, ela não cruzou, leva no veterinário, fica de olho, tá com 5 aninhos, castra, não bobeia, tá? E tem sim que fazer um hemograma antes de entrar, tá? Porque se tiver com leucocitose, eu tenho que saber para entrar, às vezes, o antibiótico. O útero não tá muito grande, dá para eu esperar, entra com antibiótico 48 horas antes e entra o paciente tomando antibiótico e cirurgia. Seria o ideal, tá bom? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Já aconteceu com você? Manda pra gente a sua história.